Bem, é engraçado, né? A gente que não entende nada sobre água, a gente acredita em muitos mitos aí, né? Eu queria saber o seguinte, se a água ela é um bem precioso, mas ela não vamos dizer assim, passível de evaporar do planeta de uma vez por todas e a gente ficar sem água, por que lá no Oriente Médio eles falam tanto na importância de ter o poder sobre a água ali na região de Israel ali? Veja bem, existe toda uma politicagem. Não vamos falar muito de Israel, vamos falar agora aqui da nossa seca no Nordeste. Por que essa seca não acaba no Nordeste? Porque existe um poderio político que eles se reelegem, se elegem, se reelegem com a seca. Porque a seca não existe. Era só pegar, fazer transposição dos rios, como agora nós estamos fazendo do Rio São Francisco, fazer transposição que você levaria água para onde você quiser. Abrir poços artesianos nos lençóis artesianos freáticos, você conseguiria água. Mas, na verdade, os políticos querem que essas secas se perpetuem por toda a vida. Porque chega na hora da eleição, eles colocam os carros-pipa lá e conseguem os votos daqueles pobres coitados lá que estão morrendo de sede. Por falta puramente de tecnologia que nós dispomos. Mas eles não querem deixar que isso aconteça. É impressionante, né? A gente pensando aqui que a briga toda é em torno de um bem que pode acabar. Então, quanto mais ele fica escasso, mais ele vale, né? E aí parece que existe uma briga aí mundial, uma preocupação mundial. Até quando se fala de Amazônia, fala no Rio Amazonas, que um grande reservatório de água doce, talvez um dos maiores reservatórios de água doce do mundo, né? E dizem que existe a grande preocupação do americano vir para cá invadir a Amazônia para tomar o rio e a água e a riqueza mineral que está lá no rio. Isso é verdade? Não, não é verdade. Veja bem, a água na verdade, você jamais pode acabar com a água. A água está no planeta. No meu livro eu falo as fases do planeta e graças à radiação com os isótopos radioativos, chegou-se à conclusão que hoje a vida do planeta, o aniversário do planeta está em 4,7 bilhões de anos. Quer dizer, então, o planeta tem mais ou menos essa idade. Quer dizer, os geólogos antigamente usavam as diferenças de solo para avaliar a idade do planeta. Hoje é avaliado a idade do planeta pelos isótopos radioativos, que é muito mais preciso. Então hoje nós temos a idade do planeta em 4,7 bilhões de anos. E você vê que nós não somos nada, nós só vivemos 70, 80 anos, então o que é 4,7 bilhões de anos? Então nós não vivemos nada. Então quer dizer, a água está no planeta há todo esse tempo e jamais vai acabar. O que acontece é que existe todo um lobby em cima da água dizendo que vai acabar, aterrorizando na verdade a população. E o que acontece é o seguinte: os grandes centros, eu diria Rio, Belo Horizonte, Salvador, as grandes capitais, é claro que o poder industrial está poluindo localmente esses lugares. Mas nos lugares onde não tem indústria, não tem poluição nenhuma. Por quê? Porque está superpopulacional, a população está muito grande nesses pontos. Então acaba poluindo realmente. Mas isso é facilmente contornável. Esse negócio também de dizer que a água, nós temos, por exemplo, 1% de reserva de água potável, isso tudo é balela. O que nós temos nos lençóis freáticos é 1% de água armazenada lá. Agora, nós temos todos os mares, todos os oceanos, que são 2/3 da crosta terrestre, evaporando a todo instante água e transformando essa água evaporada, depois que ela cai precipitada em forma de chuva, em água potável. Então isso tudo está acontecendo. Você imagina o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, evaporando aquela quantidade toda de água, vai para a nuvem, precipita em forma de chuva, volta em água potável. Então nós não temos só 1%, nós temos muito mais do que 1%. 1% está armazenado no lençol artesiano só. Isso é balela. Nós temos continuamente água potável sendo reciclada. Impressionante, né? E pensar aqui que muitas comunidades no Brasil inteiro, no mundo inteiro afora aí, sofrem com falta de água, com a falta de tratamento de água, inclusive.
A gente vê até nesse governo do Rio de Janeiro aí, inaugurando aí várias estações de tratamentos. Me fala uma coisa, tratar a água, aquela água do esgoto, aquela água que você vê naquelas valas negras e tal, tratar ela para transformar ela em água potável, é uma engenharia muito complicada e cara, ou é algo que a gente deveria, todo bairro deveria ter uma? Não, não é nada caro e todo bairro deveria ter uma. Isso é o grande erro da SEDAI. A SEDAI, o Carlos Lacerda fundou a SEDAI nos idos aí de 1967, 64, se eu não me engano, colocou a estação de tratamento de água do Guandu, a SEDAI, naquela ocasião. Ele fez uma estação enorme para atender a população do Rio de Janeiro. A meu ver, nós tínhamos que fazer várias estações pequenas em cada bairro. Aí nós íamos diversificar e ia ficar muito fácil o tratamento de água. Esse negócio de tratar água, qualquer químico, por menos experiência que tenha, ele tira a água do esgoto e com um processo fácil, simples de clarificação de água e de floculação e filtração, ele transforma essa água do esgoto em água potável. O mineral água, ele jamais fica poluído eternamente. Ele se recicla a qualquer processo industrial facilmente. Enfim, é capaz de você tirar a água do esgoto e a 10 minutos depois, 10 eu diria muito, mas um tempo de residência de 1 hora depois você transformar essa água toda em água potável e ser consumida como água potável. E você beberia um copo dessa água? Beberia, não só um copo, mas muito mais de um copo. Beberia toda essa água produzida nessa estação, se eu projetasse. Impressionante. A gente vê as indústrias, inclusive aqui na Zona Oeste, com a implantação agora da CSA, né? Uma empresa muito grande que precisa muito de água para refrigerar seus alto-fornos lá na fabricação do aço. E a gente vê ali a população da região preocupada com a poluição da água. Até que ponto a população que fica próxima, reside próxima a uma siderúrgica do tamanho da CSA, tem que se preocupar com a poluição dos seus rios? Veja bem, toda indústria, quando é inaugurada e começa seu programa industrial, ela tem que se preocupar realmente em não poluir os mananciais. O que acontece, que eu tenho visto na CSA, pela mídia, não é tanto problema de tratamento de água, mas é uma foligem da aciaria que está contaminando os arredores da siderúrgica por causa da fundição em termos de metais pesados que estão saindo nos altos fornos. Não é tanto problema de água. Eu não sei bem, eu preciso de me inteirar, mas eu acho que o problema maior da CSA é o problema da aciaria, que está jogando fuligem na atmosfera e na adjacência lá da população. Porque o tratamento de água, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que a CSA, pela proximidade do Rio São Francisco, deve captar a água do Rio São Francisco, que é um rio tranquilo. Eu conheço bem o manancial lá do Rio São Francisco, assim como Furnas, a Cozígua também, se abastece do Rio São Francisco, capta a água do Rio São Francisco, faz um sistema de clarificação, floculação, filtração, e essa água fica própria para o uso potável e industrial. Entendi. Eu vou aproveitar aqui, que eu acho que está bem claro que o livro é um livro com conteúdo muito técnico, e todo mundo que trabalha com água ou está estudando e quer se mexer de alguma forma com água deveria ler. Mas assim, o público em geral, ele tem muitas dúvidas sobre água. Acho que assim, eu particularmente ouço muitas pessoas falarem o seguinte: depois que essas fábricas, essas indústrias vieram para cá, os nossos mananciais, nossos canais, nossos pequenos rios viraram aquela vala negra. Até que ponto isso é mito e até que ponto isso é uma verdade? Isso infelizmente é uma verdade, porque o poder econômico às vezes fala mais alto, né? Então, quando se projeta qualquer indústria que precisa da água para fazer o processo industrial, no caso de refrigeração, geração de vapor, infelizmente, eles se preocupam com o material
acabado de certas indústrias, no caso de uma empresa, por exemplo, como a Cozigua, que fabrica aço, é claro que o que interessa mais é a fabricação de aço. E fica relegado a segundo plano a sustentabilidade de pegar essa água que foi utilizada no processo industrial e colocar uma estação de efluente capaz de transformar essa água que foi poluída pelo processo industrial em água potável para devolver de novo ao meio ambiente. Infelizmente, isso acontece. Por quê? Porque o poder econômico fala mais alto, os órgãos fiscalizadores, que no caso aqui no Rio de Janeiro era a FEEMA, agora é o INEA, infelizmente não tem fiscais suficientes para fiscalizar a essas empresas e existe uma irresponsabilidade técnica. Portanto, realmente isso é fato. Quando uma indústria grande, com poder econômico alto, implanta seu parque industrial, infelizmente não existe a preocupação de fazer uma estação de reciclagem dessa água e devolver ao meio ambiente a água realmente natura. Agora, isso é perfeitamente possível. É claro que para a indústria tem um custo, isso tem um custo. Então, por falta de fiscalização, essas empresas negligenciam. Então, não querem investir nesse custo e acabam negligenciando e jogando para o meio ambiente a água totalmente poluída. Isso, infelizmente, acontece.